Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Coppola de pura fantasia, onde qualquer semelhança com a coincidência é mera realidade. Hoje eu quero narrar para vocês um conto da floresta, uma fábula sobre a ascensão dos porcos ao poder. Há algum tempo, em um lugar não tão distante, havia uma floresta abençoada e exuberante. Sua fauna era diversa, sua flora incomparável. O seu solo era tão fértil que, em se plantando, tudo dava. Enfim, era uma terra agarrida e gigante pela própria natureza. Ainda assim, a despeito de toda essa riqueza, alguns animais sofriam. Isso porque as melhores árvores estavam todas tomadas pela elite dos pássaros. Empoleradas nos galhos mais altos, essas aves viviam protegidas dos perigos da terra e tinham acesso aos frutos mais saborosos, privilégios que elas raramente compartilhavam com os animais do chão. Naquela época, reinavam os tucanos. Snobs, eles viviam reunidos nas ruínas de uma construção e nunca desciam de cima do muro. Essa atitude presunçosa de não se misturar com o resto dos bichos gerava certa animosidade entre os animais, mas os tucanos ofereciam uma grande vantagem aos seus súditos. Por voarem mais alto e por enxergarem mais longe, eles podiam alertar toda a floresta quando houvesse perigo. A ameaça mais comum eram as hordas de suínos brutos e mal cheirosos que saqueavam tudo por onde passavam, deixando um rastro de destruição. "Cuidado com o javaporco! Cuidado com o javaporco!" piavam os tucanos lá do alto, espalhando terror entre os animais que se escondiam nas tocas, nos troncos, na copa das árvores e onde mais pudessem até que cessasse o vandalismo. Os ataques eram rotineiros e seguiam esse roteiro. Os tucanos avisavam, a bicharada se escondia, os porcos pilhavam e depois tudo voltava ao normal. Até que um dia algo diferente aconteceu. Ao invés de devastar o terreno, o chefe javaporco pôs-se a discursar, provando que a palavra é mais poderosa que a violência. "Companheiros animais, não tenham medo, saiam dos seus esconderijos, olhem para mim, eu sou como vocês, minhas patas são sujas de barro, minhas costas pesam nas caminhadas e a minha boca não alcança o fruto doce nas árvores. Tudo o que desejo é uma floresta mais justa, em que os animais de 4 patas sejam tratados como os animais de 2 asas. Esses bicudos aí que nos desprezam, que nos olham de cima para baixo." A estratégia do chefe javaporco funcionou. Os bichos foram se desentocando e se aproximando. Até a serpente ficou encantada com a fala sedutora e a voz cavernosa do grande suíno. Nas semanas seguintes, mais e mais bichos compareceram para ouvir as palavras indignadas do aguerrido quadrúpede. De cima do muro, os tucanos observavam impotentes o crescente descontentamento da fauna com seu reinado. Mas era pior que isso. O javaporco havia disseminado a discórdia e o ressentimento entre os animais. Não demorou muito para que os castores parassem de trabalhar, prejudicando o funcionamento das barragens dos riachos. Famílias inteiras de cutias foram desalojadas pela inundação. Armadas com paus e pedras, gangues de saguis passaram a furtar provisões de outros bichos. Um coletivo de macacos prego ocupou uma série de árvores que eles declararam improdutivas. E os gambás, se valendo do seu odor característico, passaram a invadir tocas que não lhes pertenciam. Era o caos, mas o chefe javaporco se refestelava nesse ambiente de rancor e inveja. Sua popularidade só crescia, então chegou a hora de tomar o poder. Companheiros animais, a ambição e o egoísmo dos tucanos trouxeram insegurança e desigualdade. São aves preconceituosas que não sabem o que é viver aqui no chão, como nós. Eles querem que vocês tenham medo, mas nós trazemos a esperança de um reinado em que todos os bichos serão iguais. Naquela tarde, os animais votaram e a esperança venceu o medo. Eleito rei da mata, o chefe javaporco anunciou em tom dramático: "Nunca antes na história dessa floresta um quadrúpede governou. Agora, as elites das árvores e as feras da selva terão que compartilhar sua fartura com todas as criaturas da terra, da lama e do lodo." Apesar do discurso inflamado, o chefe javaporco montou seu conselho animal repleto de aves e predadores, com destaque para as raposas vermelhas e os lobos. Na sua corte, os conflitos eram julgados por um tribunal de corvos e os decretos eram divulgados pelas gralhas e pelos papagaios. Já os tributos e os estoques, para surpresa de muitos, permaneceram sob responsabilidade de um representante dos tucanos. Muito preocupado com a educação dos filhotes, o javaporco escalou corujas da sua confiança para ensiná-los. Nas artes, financiou apresentações públicas das mais belas araras.
O chefe suíno também fez questão de mudar a sede do governo e a residência oficial para um amplo celeiro de madeira antes abandonado. Centenas de animais, comandados pelo novo sindicato dos castores, participaram das reformas do suntuoso complexo que ficou conhecido como a Granja do Porco. Lá, os convidados eram recebidos com pompa e circunstância para luxuosos banquetes em que se discutiam os negócios da floresta. Embora estivesse com as patas bem longe da lama, o chefe Javaporco não se esqueceu das criaturas do chão. Toda semana, cada animal tinha direito a uma castanha contada. Filas quilométricas se formavam para receber o inédito benefício criado pelo pai dos bichos. Algumas poucas vozes críticas reclamavam que o Javaporco havia prometido muito mais que isso. Mas para quem nunca comeu fruta, as castanhas eram uma iguaria. 10 anos se passaram e o velho suíno percebeu orgulhoso que toda a sua família porca e todos os seus amigos haviam enriquecido durante seu reinado. Aliviado e satisfeito, decidiu aposentar-se, mas fez questão de manter lobos e raposas no conselho do reino. Para sucedê-lo, o Javaporco queria um animal que andasse de 4, como ele, mas vaidoso que era, fazia questão que o novo governante não o ofuscasse e nem o superasse. Encontrou finalmente a candidata perfeita. Essa é a companheira Anta, anunciou o suíno, guinchando de emoção. Confiem nela como vocês confiaram em mim. Foi assim que o Javaporco conseguiu mais uma proeza, elegeu uma autêntica Anta para cuidar de toda a floresta. Infelizmente, a vaidade do velho suíno cobrou seu preço. Em alguns meses, a anta já meteu as patas pelos cascos, toda atrapalhada nas suas ações e toda confusa nas suas ideias. Seus discursos incompreensíveis viraram motivo de chacota entre os bichos e sua incompetência trouxe mais fome e carestia para a floresta. Diante desse cenário, uma força-tarefa de patos e gansos foi designada para investigar os porcos, raposas e lobos. Presidindo esse inquérito estava um marreco muito austero e sisudo, que revelou à floresta o maior esquema de corrupção da história do reino animal. Os bichos passavam necessidade porque as provisões de inverno haviam sido saqueadas por membros do conselho. Enquanto os animais do chão recebiam apenas uma castanha por semana, a elite do reinado se fartava diariamente com frutos saborosos e raízes suculentas colhidas ilegalmente nas reservas intocadas da selva. Além disso, todo mês, lideranças do conselho ganhavam ração reforçada, o que garantiu seu apoio a todas as medidas propostas pelos suínos e sua anta fantoche. Apesar dos esforços para desmentir o marreco, a verdade sobre o escândalo se espalhou pela selva e, diante da comprovação dos crimes, a Assembleia dos Animais, por aclamação, decidiu afastar a anta e enjaular o Javaporco. Provisoriamente, um velho morcego assumiu o reinado. Afinal de contas, ele era o único mamífero que voava, ou seja, ele reunia em si características tanto dos tucanos quanto dos porcos. Ocorre que a crise, que já era seríssima, foi agravada por uma longa seca, uma praga mortal e um grande incêndio. Eram as maiores tragédias que a floresta já havia enfrentado e os animais em sofrimento clamavam por uma solução milagrosa ou, quem sabe, um salvador da selva. Confinado confortavelmente em uma cocheira lá nos fundos do estábulo, o Javaporco, o antigo pai dos bichos, enxergou uma oportunidade e voltou a conspirar com velhos aliados. Aos papagaios, pediu que divulgassem seus discursos culpando o novo reinado pelos infortúnios. Às corujas, pediu que ensinassem aos filhotes como seu governo havia sido justo e próspero. Aos corvos, pediu que fosse absolvido. Afinal, fora o Javaporco que indicara os pássaros de penas pretas como juízes supremos da floresta. Com sua habitual astúcia, o corvo decano respondeu ao pedido do suíno. Não podemos absolvê-lo. Há provas contundentes contra a vossa porquice. Contudo, é possível fazer algo de efeito similar. O Tribunal dos Corvos reuniu as gralhas, as maritacas, as arapongas e todas as aves de piado insuportável por um anúncio importantíssimo. Estamos aqui reunidos para reparar uma grave injustiça cometida contra um formidável suíno que tanto contribuiu para a nossa floresta. O corvo seguiu com a leitura do seu parecer. A prisão de autoridade animal não pode se dar por aclamação. Ela requer um julgamento formal, conforme decisão de ontem, desta Suprema Corte dos Corvos. Assim, declaramos nula a condenação contra o Javaporco, pedimos desculpas pelo seu encarceramento e decretamos sua imediata soltura. Uma das gralhas menos estúpidas quebrou o silêncio sepulcral e questionou o eminente pássaro.
Vossa Corvice, não seria então o caso de realizar um novo julgamento, já que há tantas evidências contra o réu? O corvo magistrado já tinha sua resposta na ponta do bico. Não haverá novo julgamento, pois o acusado tem idade avançada. Nosso velho javaporco já sofreu demais com esse processo e a floresta perdeu seu direito de puni-lo por algo que aconteceu há tanto tempo. As aves quase se depenaram ao baterem em revoada para espalhar aos berros a notícia. Ao saber da novidade, micos, macacos e guaxinins fizeram o L com a palma das mãos e gritavam na copa das árvores: porco livre, porco livre. Até alguns tucanos mais desavergonhados desceram de cima do muro para rolar na lama junto com os suínos e fizeram isso mesmo sabendo que o barro misturado com esterco estragaria suas penas para sempre e eles nunca mais conseguiriam voar. Aproveitando esse momento de histeria coletiva, o chefe javaporco convocou uma grande reunião dos bichos para comunicar suas intenções de, mais uma vez, tomar o poder. Mas tão logo ele iniciou o discurso, alegando a própria inocência, uma garça enfurecida irrompeu na clareira a passos largos, assustando a todos. E a garça era um animal diferente. Ela voava, como a elite dos pássaros, e também caminhava no lodo, como os animais do chão. Mas o que realmente impressionava os bichos era outra coisa. Apesar de passar o dia todo andando na sujeira do pântano, suas penas ainda eram brancas e limpas. Após uma pausa dramática, a garça, de asas abertas, gritou a plenos pulmões: seu porco larápio! Você nunca foi rei, você não passa de um chefe de bando. Você é um corrompido que se aliou à alcateia que aterroriza os animais de bem. Você defende a invasão de tocas e quer liberar cogumelos tóxicos que deixam nossos filhotes vulneráveis a predadores. Você não é livre, porco. Você é um desenjaulado. E eu te desafio a uma votação pelo reino dessa magnífica floresta. As palavras da garça acirraram os ânimos e dividiram os bichos. Sob pretexto de manter a ordem pública, a Corte dos Corvos determinou que a votação fosse realizada só uma semana depois e também proibiu que a garça se referisse ao javaporco como larápio, corrompido, desenjaulado, chefe de bando e aliado de alcateia. Silenciada, a garça foi difamada pelas gralhas e papagaios que espalhavam e repetiam mentiras a seu respeito. E na véspera do seu confronto com o javaporco, a esbelta ave sofreu um atentado contra a sua vida e foi envenenada por uma picada de serpente encantada. A garça sobreviveu, mas perdeu a disputa. Na contagem, realizada cuidadosamente pelo Tribunal dos Corvos, o javaporco venceu por um único voto. Moral da história: animais de bem e defensores da floresta jamais devem subestimar a força das criaturas da lama. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.